Pela primeira vez desde o início de toda essa novela jurídica envolvendo o suposto golpe, Alexandre de Moraes surpreendeu o país. Depois de meses mantendo um rigor extremo, indo para cima de generais, militares, assessores, empresários, influenciadores e até cidadãos comuns, o ministro decidiu, pela primeira vez, se posicionar pela absolvição de um dos acusados. E não foi qualquer um. O beneficiado foi justamente o general Estevão Teófilo, ex-comandante do Comando de Operações Terrestres do Exército, um nome de peso diretamente apontado como peça-chave nas investigações. Só essa reviravolta já seria suficiente para causar espanto. Mas o que veio depois deixou Brasília em choque. Segundo Moraes, existem incertezas sobre o envolvimento real do general nas articulações que estão sendo investigadas. Ele afirmou que a denúncia que atribui ao militar o incentivo para que Jair Bolsonaro assinasse um decreto de ruptura institucional simplesmente não apresenta provas suficientes até o momento. Ou seja, o ministro reconheceu que não há evidência concreta que sustente a acusação. E tudo isso caiu como uma bomba no cenário político, não pela absolvição em si, mas pelo motivo apresentado. Porque ao afirmar que só delação não basta, Alexandre de Moraes abriu uma porta que até agora mantinha trancada. Ele mexeu na própria lógica que vinha sustentando muitas das decisões tomadas desde o início desse processo. E é exatamente por isso que o deputado José Medeiros declarou que Moraes foi pego pelo próprio raciocínio. As palavras do parlamentar viralizaram nas redes sociais. Se para absolver um general influente a delação não basta, porque, em outros casos, ela foi suficiente para determinar prisões, acusações e condenações? Para uns, a delação vira sentença, para outros, vira poeira. Foi isso que Medeiros denunciou no GES. E essa denúncia trouxe à tona um incômodo que há muito tempo paira sobre o STF, mas poucos tinham coragem de verbalizar. A crítica é clara. O critério não parece jurídico, parece discricionário, parece subjetivo, parece pessoal. Para muitos, esse episódio escancarou a instabilidade dos critérios que sustentam decisões do ministro. E justamente por isso, políticos, juristas e comentaristas enxergam que Moraes, mesmo sem querer, acabou abrindo uma brecha que pode repercutir em vários outros casos, inclusive nos de maior repercussão nacional. O fato é que essa decisão reacendeu um debate abafado, mas sempre explosivo. Até que ponto o julgamento dos acusados do suposto golpe está realmente baseado em provas? Até que ponto delações premiadas, muitas vezes feitas sob pressão, estão sendo usadas como armas políticas? E até que ponto essa lógica seletiva pode desmoronar diante da opinião pública? É exatamente aqui que entra na frase que está ecoando nos bastidores. A conta final está chegando para Moraes. Porque, ao admitir que só delação não basta, o ministro tocou no nervo de toda a narrativa construída nos últimos meses. Como justificar dezenas de acusações baseadas exatamente no que agora ele próprio diz não ser suficiente? Como sustentar prisões, medidas duríssimas, investigações invasivas e processos gigantescos, se o próprio relator agora reconhece que provas concretas precisam existir? Essa contradição explodiu como pólvora, reacendendo críticas que até então ficavam nos bastidores, nos sussurros, nos corredores do Congresso. Agora elas estão no centro do debate público. E muitos dizem que essa decisão pode marcar uma virada, talvez a mais importante, dentro de todo esse processo. E é nesse clima de tensão máxima que surge a menção ao livro Supremo Silêncio, obra que traz relatos, denúncias e bastidores de toda a perseguição que teria ocorrido desde o início do polêmico inquérito das fake news. O livro expõe censuras, prisões, ações questionáveis e episódios que, segundo os autores, o sistema tenta esconder a todo custo. A obra passou a ganhar ainda mais força agora que Moraes, com uma única frase, colocou em dúvida o alicerce de suas próprias decisões anteriores. Se antes essa crítica vinha apenas de opositores, agora ela vem do próprio discurso do ministro. A delação que não serve para condenar o general serviu por muito tempo para atingir parlamentares, jornalistas, influenciadores e cidadãos comuns.
E essa é a grande contradição que está dominando o debate nacional. No fim, essa decisão não absolveu apenas um general. Ela abriu uma fissura na lógica jurídica que sustentou todo o processo até aqui. E é exatamente essa fissura que está fazendo muitos afirmarem que a situação de Moraes mudou. Que ele, pela primeira vez, está encurralado pelos próprios argumentos. E que mais cedo ou mais tarde, essa contradição vai cobrar um preço. Porque uma coisa é certa. Quando o próprio juiz desmonta os pilares da sua própria interpretação, a narrativa racha. E quando racha, a verdade, cedo ou tarde, aparece. E talvez seja exatamente essa verdade que o sistema teme. Talvez seja essa verdade que muitos tentam esconder. Mas, agora, com o próprio Moraes admitindo que delação não basta, a pergunta que fica para o Brasil inteiro é inevitável. Se não basta para um, por que bastou para tantos outros? E é nesse ponto que o jogo começa a virar.